Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Guilherme Adrião Lomba, sou estudante do curso de agronomia aqui na UFPR e hoje trago para vocês esse vídeo referente aos sinais de perda de eficiência em painéis fotovoltaicos sujos. Para começar, a gente precisa olhar para o cenário atual da transição global de energia. A energia solar está em ascensão incrível, atingindo uma capacidade global acumulada de mais de 1.047 gigawatts só em 2022, com um crescimento gigantesco de 191 gigawatts em apenas um ano. Mas esse uso exponencial de módulos ao ar livre esbarra em uma grande barreira operacional, que seria ele o acúmulo de poeira. E como essa poeira chega até as placas? O ciclo de vida do solo, ou seja, a sujidade, ela começa com a geração e o transporte de partículas minúsculas menores que 50 micrômetros que são movidos pelo vento. Depois ocorre a deposição e a adesão, que é a fixação contínua dessa sujidade na superfície do painel. Por fim, temos a ressuspensão, que é quando o vento ou a chuva fazem com que a parte dessas partículas acabe retornando ao meio ambiente ou acabe se depositando, novamente ali. Mas afinal, por que essa poeira gruda de forma tão forte? Basicamente, existem 4 forças físicas agindo ali. Em ambientes secos, a força de Van der Waals domina, agindo pela atração molecular. Já em ambientes muito úmidos, a força capilar entra em ação, criando pequenas pontes líquidas que grudam a sujidade no vidro. Além dessas, temos também a força eletrostática, que atrai partículas por causa do campo elétrico gerados por um painel, e também a força da gravidade, que atua puxando as partículas mais pesadas acima de 500 micrômetros. Nesse slide nós temos e podemos ver, no caso, as fórmulas matemáticas por trás dessas forças. E é interessante notar que a força gravitacional ela depende diretamente do tamanho e da massa da partícula. Né? Já a força de Van der Waals age em distâncias muito curtas e é a principal vilã em ambientes mais secos. Agora um pouquinho sobre o impacto do clima. Né? O clima ele acaba ditando quão severo será a sujidade no seu sistema. Chuvas fortes, acima de 38 milímetros por hora, realizam uma ótima limpeza natural das placas. O grande perigo, na verdade, são as chuvas leves. Elas apenas umedecem a poeira e causam o que chamamos de cimentação, que é a formação de lama muito resistente. O vento tem um papel duplo. Ventos fracos eles facilitam que a poeira pouse no vidro, enquanto os ventos fortes ajudam a varrer as partículas. E a umidade, entre 40% a 80%, faz com que a força capilar dispare. Na prática do dia a dia, nós conseguimos identificar esse problema visualmente. A coloração da placa muda dependendo dos minerais e da matéria orgânica que ali ficam acumulados. É muito comum vermos a formação dessas crostas persistentes de lama secas causada pelo orvalho e por chuvas fracas. Também pode ser notado um acúmulo crítico nas bordas inferiores dos módulos fotovoltaicos, que é exatamente o ponto para onde a água da chuva escorre e acaba evaporando. O primeiro grande impacto é o óptico. Né? A camada de poeira age como uma verdadeira barreira fotônica ali, né, que absorve, reflete e também espalha a radiação do Sol antes mesmo dela avançar à célula de silício, causando uma redução drástica na transmissão da luz. E um detalhe muito curioso nesse caso, a forma da poeira importa bastante. Partículas de formas cúbicas conseguem bloquear a luz de uma forma muito mais agressiva do que partículas esféricas. E como a gente pode resolver isso? Né? Vou colocar aqui um vidinho para ficar passando ali do lado, mas basicamente vai depender da limpeza natural pela chuva, ou até mesmo a gente pode usar outros métodos de limpeza, como esse caso que seria o manual,
que seria o uso de hastes ou escovas, que são bastante comuns, mas têm problemas sérios, né? Eles acabam consumindo muita água tratada, exigem um esforço físico e um tempo logístico intenso, além de trazer graves riscos operacionais, como o trabalho em altura. Por isso, a limpeza manual é recomendada apenas para sistemas comerciais ou de residenciais menores, né? É por isso que o futuro da operação e da manutenção está na limpeza automatizada e também robótica. Aqui eu apresento dois vídeos de dois robôs funcionando. E basicamente, né, com revestimentos de nanotecnologia, uso de drones para inspeção e robôs autônomos, é possível conseguir padronizações de limpezas um pouco mais específicas, né? Esses robôs eles operam muitas vezes a seco, o que a gente chama de dry clean, utilizando escovas rotativas de precisão. Essa automação elimina o risco humano e recupera a eficiência energética em larga escala, em um tempo recorde também. Grande parte das inovações recentes podem ser vistas na literatura especializada, como nesse artigo de 2024 que eu trouxe para vocês aqui, que foi publicado ali na revista Solar Energy. Ele foi escrito por alguns autores chineses. E eles tratam basicamente de uma revisão global rigorosa, cobrindo desde modelagens matemáticas sobre a perda de luz até as mais recentes soluções robóticas, fazendo exatamente a ponte entre a teoria e as aplicações práticas também na engenharia. E com isso eu trouxe alguns dados que eles obtiveram nessa pesquisa. Tudo isso se traduz num impacto financeiro bastante pesado, né? No curto prazo, a sujidade ela pode reduzir a eficiência da geração de 7% e quase 98%, dependendo do grau da severidade, causando quedas bruscas na corrente de curto-circuito. No longo prazo, a situação é pior. Em regiões áridas, se um sistema for deixado sem manutenção, a sua potência ela despenca para cerca de apenas 38% da sua capacidade original após 60 dias de poeira acumulada. Mas o problema vai além de não gerar energia. Temos os danos físicos também. A poeira grossa age como um isolante térmico, um verdadeiro cobertor, impedindo com que a placa dissipe o calor. Isso aumenta a temperatura da célula e diminui a voltagem do sistema. O maior perigo são os sombreamentos parciais, que concentram energias térmicas em pontos específicos, criando os temidos hotspots, né, como são conhecidos, chamados também de pontos quentes, que causam queimaduras irreversíveis e falhas prematuras, né, em todo o sistema. Para não chegar a esse ponto crítico, a gente usa o monitoramento preventivo e a inteligência operacional, combinando os sensores ópticos e a inteligência artificial. É possível então analisar o nível de poeira em tempo real e pode ser utilizado também em modelagem matemática. Aí é possível então cruzar, né, o custo de perda da energia com o custo de limpeza do sistema para delimitar exatamente qual que seria a forma exata de atuar nisso. Nessa tabela, nós podemos comparar bem as soluções. A limpeza manual consome muita água, tem alto risco de choque e quedas, baixa escalabilidade e resultados inconsistentes. Apesar do baixo custo, né, no longo prazo não se paga para usinas. Já a limpeza robótica tem consumo de água baixo ou nulo, baixo risco, altíssima escalabilidade, né, e entrega um serviço rigorosamente padronizado, compensando o investimento inicial mais alto. Em síntese, o problema da sujidade, o Solem, é provado como ofensor da produtividade após a instalação dos painéis, e o risco é silencioso. A falta de limpeza causa perdas financeiras e falhas estruturais permanentes e irreversíveis, como os hotspots. A solução é usar tecnologias a nosso favor, alinhar o monitoramento proativo com a robótica escalonável para proteger o nosso retorno sobre o investimento. Quero agradecer a todos pela atenção até aqui e convido vocês a se inscreverem no canal da plataforma Moretti. Apresento também algumas referências adotadas para fundamentar esse trabalho e o artigo científico que norteou a pesquisa sobre os impactos da poeira em painéis solares.
Um forte abraço e até a próxima!